Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula de resolução de questão. Essa aula vai ser referente à aula teórica que a gente teve na segunda-feira passada, sobre eficácia da lei penal no tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui do estado de Minas Gerais, né? Eu já fui aprovado em alguns concursos, como para oficial da Polícia Militar do DF, oficial da Polícia Militar de Goiás, inclusive para delegado da Polícia Civil de São Paulo. E sou, de fato, um apaixonado por esse projeto de vocês aqui, para poder se desenvolver, para poder estudar, para poder ir atrás realmente da sua aprovação, de buscar o seu sonho. Então, sem mais delongas aqui, vamos começar com a nossa aula. Na aula de hoje, pessoal, eu separei 10 questões para a gente poder fazer uma revisão sobre o tema estudado na última segunda-feira. E algumas questões vão tocar aqui alguns pontos que nós já vimos também em outras aulas. Afinal de contas, esse é o jeito correto de você estudar, né? De você ir fazendo questões para fixação do conteúdo e revisitando aquela matéria que já foi eventualmente estudada, que você já passou por ela. Então vamos lá. Questão número 1, para o cargo de analista da Câmara dos Deputados, concurso recente de 2024. Segundo a vigente legislação, os crimes contra o patrimônio da União Federal ficam sujeitos à lei brasileira, ainda que cometidos no estrangeiro. Essa norma é fundamentada no. Aí ela pede para você explicitar o princípio que fundamenta essa norma. Claro que nós sabemos que é o princípio da extraterritorialidade. Afinal de contas, quando a lei brasileira vai se aplicar a fatos que foram ocorridos, que aconteceram no estrangeiro, nós temos uma extraterritorialidade. Quando nós aplicamos a lei brasileira para fatos que ocorreram aqui no interior do nosso estado, aí, claro, nós usamos o princípio da territorialidade. Enquanto que, se houver o caso de aplicação de uma lei estrangeira a fato ocorrido dentro do nosso país, aí sim seria o princípio da intraterritorialidade. E temos, claro, como regra, o princípio da territorialidade. Mas justamente por haver exceções, é que se afirma que o Brasil adotou o princípio da territorialidade mitigada ou temperada. Então, o gabarito dessa questão, letra E, esse aqui muito tranquilo. E pus aqui, claro, no material de vocês, o artigo 7º, inciso 1º, que faz referência àquelas hipóteses de extraterritorialidade, principalmente incondicionada. E dentre eles, a letra C, que seriam os crimes contra, aliás, a letra B, né, que seriam os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, DF, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, que é, de fato, o caso da nossa questão, beleza? Vamos passar aqui para a questão de número 2. E aqui uma questão extensa aqui para promotor do Ministério Público de Rondônia, também de 2024, e essa questão é uma típica questão da FGV, que traz um enunciado muito grande, com várias informações, que você precisa ter calma e estar ali com a cabeça tranquila para poder ler a questão e assimilar o que ela está querendo. Então, vamos lá. Médio brasileiro, e só um parênteses aqui, né, pessoal? O nome do canal é Mévio, o Homem Médio. Se você, estudante de direito, está aqui prestando provas já desse nível de complexidade, né? Já está aí na sua faculdade, no seu quinto período em diante, se até hoje você não conhece, né? Não viu nenhuma questão que trouxe Caio, Mévio, Tício como exemplo de questão, realmente você é um estudante que não está fazendo muito bem a faculdade. Então vamos fechar esse parênteses aqui e vamos seguir. Mévio brasileiro, em voo com destino ao exterior, em aeronave de propriedade de empresa aérea brasileira. Então vejam vocês que a aeronave é de propriedade de empresa aérea brasileira, uma, uma, uma aeronave brasileira, né? Não é a serviço ou uma aeronave pública, mas é uma aeronave brasileira. Quando já em espaço aéreo estrangeiro, a fim de satisfazer a própria lascívia, aproveitando-se que a passageira ao lado dormia, masturba-se ejaculando sobre o corpo da mulher que imediatamente acorda. A mulher também é brasileira. Neve é detido assim que a aeronave pousa em solo estrangeiro. No entanto, pouco tempo depois, por decisão judicial que julgou a conduta por ele praticada atípica, não abarcada no tipo penal estrangeiro equivalente ao crime de estupro e ante a inexistência do tipo penal estrangeiro equivalente ao crime de importunação sexual, ele é absolvido. Logo após a decisão absolutória, Mévio retorna ao Brasil, sendo certo que aqui, em vista da repercussão, no caso da imprensa, do caso na imprensa, por iniciativa da autoridade policial, passa a ser investigado por crime de importunação sexual. Então, o que nós temos aqui, pessoal, na questão é o seguinte: olha, um brasileiro cometeu um crime
pelo menos aqui no nosso país, né, um crime contra uma vítima que também é brasileira. Entretanto, em uma aeronave privada brasileira também. Só que esse crime foi cometido não no território ou espaço aéreo brasileiro, não em alto mar, mas em território estrangeiro. Então, até por uma reciprocidade, não é caso, e ausência de previsão legal, não é caso de extensão do território nacional. Até aí, tudo bem. E aí, o que aconteceu? O juiz, quando se manifestou no caso, lá no estrangeiro, ele absolveu, porque não havia no ordenamento jurídico estrangeiro aquela figura típica do crime de importunação sexual. Então, ele foi absolvido no estrangeiro. Até aí, tudo bem, vamos seguir aqui com a análise da questão. Aí as alternativas. A respeito da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Letra A, em vista da regra de extensão territorial, que considera praticado no país os crimes ocorridos em aeronave brasileira, por brasileiro, Mévio será julgado e processado pela lei brasileira. Então vejam vocês que a alternativa já está errada, por quê? Porque não é considerada extensão territorial, né? Só é considerado extensão territorial aqueles casos de aeronaves, embarcações públicas ou privadas a serviço do Brasil, onde quer que se encontrem, e as privadas ou mercantes, quando estiverem em alto mar ou espaço aéreo correspondente. Vamos seguindo. Letra B. Embora a absolvição por decisão estrangeira não seja obstáculo, Mévio não poderá ser julgado e processado se inexistente a apresentação da vítima. Então, primeiro que é de fato um obstáculo. Por quê? Porque se o crime foi cometido no estrangeiro, uma absolvição, e sendo o caso, claro, né, esses casos de extraterritorialidade condicionada, que é de fato da questão, aí realmente depende, né? É de fato um obstáculo. Então a assertiva também é errada. Letra C. Uma vez que houve julgamento e absolvição no estrangeiro, Mévio não poderá ser processado e julgado pela lei brasileira. É, de fato, a correta. Letra D. E nós vamos entender o porquê. Letra D. Ainda que cometido o crime no estrangeiro, Mévio será processado e julgado pela lei brasileira, mesmo diante da absolvição por decisão estrangeira, vez que se trata de crime que por convenção ou tratado, o Brasil se comprometeu a reprimir. Então veja que ela é equivocada justamente por essa dinâmica, que ele não vai ser julgado novamente, processado e julgado, em razão justamente de ter sido absolvido no estrangeiro. Letra E, em vista da regra da extensão territorial, também já está equivocada essa assertiva. E aí, como a gente viu, como a gente falou, a alternativa correta é a letra C. Uma vez que houve julgamento e absolvição, Neve não poderá ser processado e julgado pela lei brasileira. E aí a gente fica se perguntando, mas por quê? Ó, a gente precisa entender que existem três casos, três tipos de extraterritorialidade. Aquela que é incondicionada, que é do inciso 1º do artigo 7º. Aquela condicionada, que é a do parágrafo, aliás, o inciso 2º do artigo 7º, e o parágrafo 2º prevê as condições. E a do parágrafo 3º, que prevê as condições além do parágrafo 2º, aquelas outras duas condições, né? Ali no parágrafo 3º. Então, nesse caso específico, que é do inciso 2, a gente precisa observar as condições de procedibilidade, aquelas condições para aquele crime ser de fato julgado, para se ver aplicada a lei penal brasileira. E as condições, dentre elas, está que o fato também deve ser punível no país em que foi praticado, e lá ele não deve ter sido absolvido ou ter cumprido pena. Então, vejo vocês que, além dessas condições, deve entrar o agente em território nacional. Houve, de fato, cumpriu esse requisito, essa condição? De fato, cumpriu, afinal de contas, ele voltou para o Brasil. A letra B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Essa condição não foi observada, porque não era punível esse fato no estrangeiro. Letra C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não terei cumprido pena, também um requisito que não foi observado. Então, não há que se falar na aplicação da lei penal brasileira nesse caso em específico. Beleza? Vamos passar aqui para a nossa questão número 3, questão que caiu na prova do Enem de 2024. Bernardo, cidadão português. E mais uma vez, pessoal, questões da FGV, né? A FGV é responsável por fazer as provas do Enem, os exames do Enem, e aí você vê essas questões longas, casos concretos, né? A gente precisa ficar bastante atento. Bernardo, cidadão português, tripulante de um navio da Marinha Mercante Brasileira, que partira de Santos e navegava pelo Oceano Atlântico em alto mar. Veja que essa informação é extremamente importante, né? Navio da Marinha Mercante Brasileira, ou seja, um navio de propriedade pública, né? Navio público, em alto mar, com destino ao porto de Roterdã, na Holanda. Agride um outro tripulante de nacionalidade peruana. Então, percebo para vocês, pessoal, que é uma característica da FGV ela fornecer várias informações
durante a questão que muitas delas você não vai usar, você não vai utilizar. E aí muitas vezes você gasta muito tempo até anotando essas informações ali, quando na verdade você não precisava de nenhuma delas, ou precisava de poucas, né? Então, nacionalidade peruana, desferindo-lhe socos que o ferem levemente. Diante do caso narrado, assinale a alternativa correta. Letra A. Não se aplica a Bernardo a legislação penal brasileira, pois o crime ocorreu no estrangeiro. Também ela é uma assertiva errada, por quê? Porque é a extensão do território nacional, né? Letra B. Aplica-se a Bernardo a legislação penal brasileira, pois o local onde ocorreu o crime é considerado território nacional por extensão. Alternativa correta. Vamos ver as outras aqui. Letra C. Pode ser aplicada a Bernardo a legislação penal brasileira, pois, embora o crime tenha ocorrido no estrangeiro, aí já está errada, né? Trata-se de hipótese de extraterritorialidade. Então, a assertiva já está equivocada. Letra D. Aplica-se a Bernardo a legislação penal brasileira, pois, embora o crime tenha ocorrido no estrangeiro, também errada, trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira à luz do princípio da representação. Assertiva errada. Pode ser aplicada a Bernardo a legislação penal brasileira, pois, embora o crime tenha ocorrido no estrangeiro, trata-se de hipótese de. Então, também não, né? Porque é território por extensão. Então, a assertiva correta é a letra B, como nós já havíamos adiantado. Aplica-se a Bernardo a legislação penal brasileira, pois o local onde ocorreu o crime é considerado território nacional por extensão. E onde está isso, professor? Lá no artigo 5º, parágrafo 1º. Olha, para os efeitos penais, considere-se como extensão do território nacional as embarcações aeronáveis brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, as públicas e a serviço do governo, onde quer que se encontrem. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente, no território nacional, né, ou em alto mar. Então, beleza, para a nossa quarta questão, também no Enem, nessa prova de 2024. E mais uma vez, um caso concreto. Pierre, cidadão estrangeiro, praticou o delito de estupro em face da brasileira Mariana, maior e capaz. O crime foi praticado em estado estrangeiro. Então, beleza, vamos com calma. Ó, o Pierre é um cidadão estrangeiro, não é brasileiro. Só que ele praticou um crime contra um cidadão brasileiro, contra Mariana, que é uma cidadã brasileira. Só que o crime foi praticado no estrangeiro. Então, para nós vermos a lei brasileira sendo aplicada a esse caso, é uma hipótese de extraterritorialidade. E nós temos que saber, inclusive, em qual hipótese de extraterritorialidade se enquadra. Por isso que é importante você saber o que traz os incisos, principalmente o inciso 1º e o inciso 2º do artigo 7º do Código Penal, e acaba que se você decorar principalmente o inciso 1º, os outros você consegue eliminar por exclusão, tá certo? Então, nesse caso, uma hipótese de extraterritorialidade e, nesse caso específico, hipercondicionada. Por quê? Porque, além das condições previstas no parágrafo 2º, deve-se observar as condições trazidas no parágrafo 3º. Passado algum tempo, como o autor do fato e a vítima retornaram ao Brasil, o Ministério Público ajuizou a ação penal pública incondicionada, em face de Pierre, como incurso nas penas do delito de estupro. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa correta, assertiva correta. Letra A. Há o preenchimento das condições de aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior, porém, a ação penal depende de representação. Olha, a gente já sabe que o crime de estupro não depende de representação, é uma ação pública que não depende de representação, ela é incondicionada, só que não há o preenchimento das condições. Então, assertiva errada, incorreta. Letra B. Há o preenchimento integral das condições de aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior, também não. Letra C. Não há o preenchimento das condições de aplicação da lei penal brasileira, pois ausente a requisição do Ministério da Justiça. E é exatamente a assertiva correta, que é a letra C. Letra D. Não há o preenchimento das condições de aplicação da lei penal brasileira, pois o autor do fato é estrangeiro e a nacionalidade da vítima é indiferente à extraterritorialidade. Na verdade, pessoal, esse caso de extraterritorialidade, a nacionalidade da vítima, ela é preponderante, porque são aqueles casos de crimes cometidos contra brasileiros, né? Nós vamos ver aqui mais para frente na legislação. E letra E, a aplicação da lei penal brasileira ao fato independe de qualquer condição, também uma assertiva incorreta. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês observarem o seguinte, olha, no parágrafo 2º, nós temos aquelas condições que devem ser observadas para que a lei penal brasileira seja aplicada aos fatos ocorridos no exterior, quando se trata de extraterritorialidade condicionada.
Agora, quando for caso de hipercondicionada, né, extraterritorialidade hipercondicionada, que é a do parágrafo terceiro, vamos ler o dispositivo. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, que é o nosso caso aqui da questão. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que são as condições do parágrafo segundo, mas não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição e ter havido a requisição do ministro da Justiça. O que você precisava saber aqui é que, nesse fato específico, quando o crime é praticado por um estrangeiro contra brasileiro fora do nosso território nacional, deve haver essa requisição do ministro da Justiça. Beleza? Pessoal, vamos passar para a questão de número 5, caiu na prova de analista do TRF, da terceira região, em 2023. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, então, mais uma vez, a hipótese de extraterritorialidade, ainda que o agente seja absolvido ou condenado no estrangeiro, sem a necessidade de concorrência de qualquer outra condição. Então, veja aqui que ele já deu a dica, ele falou assim, ó, o que eu estou querendo aqui é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, que é aquela do inciso primeiro, beleza? E aí você tem que procurar. Letra A, que por Tratado ou Convenção o Brasil se obrigou a reprimir são aquelas condicionadas, pode condicionar. Praticadas em embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, também condicionada. Praticadas em aeronaves brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, também condicionada. Letra D, contra a administração pública por quem está a seu serviço, que é a nossa assertiva correta. E a letra E, praticado por brasileiro, que também é hipótese de extraterritorialidade condicionada. Pessoal, antes da gente passar para a próxima questão, eu quero que vocês fiquem atentos ao seguinte, olha, a questão falou realmente que fica sem observância de qualquer outra condição. Então, você faria uma remissão direta àquelas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Até aí, tudo bem. Agora, para uma prova objetiva, isso basta, a gente consegue matar com o texto da lei. Agora, se você estiver diante de uma questão dissertativa ou mesmo uma prova oral, aí você precisa realmente desenvolver mais essa questão. Por quê? O professor Guilherme de Souza Nucci e alguns doutrinadores, eles falam o seguinte, olha, essas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, elas não são tão incondicionadas aqui, porque querendo ou não, fica condicionada a ao requisito, né, por assim dizer, de que aquele indivíduo não tenha sido processado, não tenha sido condenado ou mesmo processado no exterior. Por quê? Porque há uma vedação ao bis in idem. Ah, professor, mas a Constituição Federal ela não prevê expressamente a vedação do bis in idem. Não, até aí tudo bem, beleza, realmente não há essa previsão expressa na Constituição. Mas há previsão expressa em documentos internacionais, e tratados e convenções internacionais. E o Brasil já admitiu a aplicação desses documentos, desses tratados, dessas convenções. E o STF, inclusive, em um controle de convencionalidade, quando ele analisou aquela hipótese do artigo 8º do Código Penal, falando ali quando o condenado for cumprir pena no Brasil, condenado estrangeiro for cumprir pena no Brasil, aquela pena imposta no estrangeiro vai ser computada ou vai ter a pena atenuada, né, você vai levar em conta ou vai atenuar a pena, o STF já se pronunciou falando que, olha, esse artigo, né, artigo 8º, ele é inconvencional, desculpe. Por quê? Porque não pode haver um novo processo, não pode haver uma nova condenação, há uma vedação ao bis in idem. Só que o próprio STF, ele manifestou o seguinte, falou assim, olha, tudo bem, a regra é que não pode haver até um outro processo, quiçá uma nova condenação, mas isso só vai poder acontecer, ou seja, o indivíduo ter sido processado no exterior e depois processado de novo aqui no Brasil, se o julgamento no exterior tiver sido ou ilegítimo ou ilegal, né? Injusto ou ilegítimo. O STF, os ministros trazem essas expressões no julgado. Ou ter sido injusto ou ilegítimo. Aí, nesse caso específico, vai poder haver uma espécie de exceção a essa vedação, né, do bis in idem, e aí ter novamente o processo. Então, percebam vocês que para uma prova objetiva, quando a gente fala de extraterritorialidade incondicionada, o artigo 7º mata a questão tranquilamente. Agora, para uma prova dissertativa ou mesmo uma prova oral, você tem que demonstrar esse conhecimento, beleza? Então vamos seguindo aqui, nossa questão número 6. Analista TRF3 também. Aplica-se a lei penal brasileira a fatos ocorridos no interior de aeronaves brasileiras de natureza pública, onde quer que se encontrem. Hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, né? Nós vimos. Também se aplica a lei penal brasileira a fatos ocorridos no interior de. Aí ele está pedindo simplesmente o texto legal, né? Então vamos aqui.
Aeronaves brasileiras mercantes, onde quer que se encontrem, não, né? Aeronaves brasileiras mercantes somente em espaço aéreo ou território nacional ou em alto mar. Letra B, aeronaves brasileiras mercantes, onde quer que se encontrem, também não. Letra C, aeronaves brasileiras de propriedade privada, sobrevoando território estrangeiro. Nesse caso, vai aplicar a lei do território estrangeiro, né? As aeronaves brasileiras de propriedade privada, o crime acontecido no interior delas sofreria incidência da lei penal brasileira se fossem cometidas em alto mar, por exemplo, né? Letra D, embarcações brasileiras mercantes ancoradas em porto estrangeiro, também não, que é território estrangeiro. E letra E, embarcações brasileiras de propriedade privada que estejam em alto mar, e essa é a assertiva correta, né? Nós já vimos o texto de lei, se você ler ali o artigo 7º, você mata tranquilamente essa questão. Questão número 7 caiu no concurso da PM de São Paulo, de 2023. Suponha que, no interior de uma aeronave privada, então fiquem atentos aos detalhes, tá? Aeronave privada brasileira, a serviço do governo brasileiro. Então vejam vocês que é uma aeronave privada a serviço do governo brasileiro. Foi cometido um delito de furto quando tal aeronave estava localizada em aeroporto de país estrangeiro. Nesse caso, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que, pelo princípio da territorialidade, deverá ser aplicada apenas a lei penal estrangeira, assertiva incorreta. Por quê? Porque é a extensão do território nacional, né? Assertiva B, letra B, poderá ser aplicada a lei brasileira por serem consideradas como extensão do território nacional as aeronaves brasileiras, ainda que privadas, a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Assertiva correta, letra B. Vamos só ver as outras. Letra C, pelo princípio da extraterritorialidade da lei penal brasileira, esta poderá ser aplicada ao delito cometido no interior de aeronave privada brasileira, a serviço do governo brasileiro, desde que haja requerimento. Aí não precisa desse requerimento, né? Afinal de contas, é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Letra D, pelo princípio da extraterritorialidade da lei penal brasileira, esta poderá ser aplicada ao delito cometido no interior de aeronave privada brasileira, a serviço do governo brasileiro, desde que, e aí também já tornou assertiva errada. Beleza, vamos seguindo aqui para a nossa questão de número 8, questão que caiu no concurso para juiz do TJ do Paraná, 2023. São teorias adotadas no Código Penal em relação ao tempo e ao lugar do crime, respectivamente. Pessoal, por que eu faço questão de colocar esse tipo de questão, né? Eu faço questão de colocar essa questão. Porque eu quero que vocês entendam, pessoal, que quando vocês forem estudar determinada matéria, seja ela direito penal, processo penal, direito civil, constitucional, enfim, o que quer que seja, você tem que procurar concretizar, né, realizar bases sólidas, ou seja, aqueles conteúdos iniciais, conteúdos conceituais. Você tem que ter uma base muito sólida nesse tipo de conteúdo, porque inevitavelmente eles serão cobrados, seja de forma mais complexa, exemplo de uma análise de um caso concreto, onde você tem que sopesar ali alguns princípios, tem que lembrar de texto legal, lembrar de jurisprudência, lembrar de doutrina, enfim, ou mesmo para questões mais diretas. Afinal de contas, se você não tiver em mente, né, principalmente aquele mnemônico que o pessoal ensina nas faculdades aí, luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade, se você não tiver isso muito ali vívido na sua lembrança, você vai gastar muito tempo numa questão que não foi feita para você gastar tempo. Então, essa questão foi feita realmente para o candidato bater o olho e entender que a assertiva correta é a letra C. Por quê? Quando ele pede respectivamente relação ao tempo e ao local, você tem que lembrar de teoria da atividade, teoria da ubiquidade. Luta, que é aquilo que a gente falou no início. Beleza? Questão número 9. Questão caiu para o cargo de oficial de justiça do TJ de São Paulo 2023. Imagine que, pelo mesmo fato e crime, acusado fora condenado no Brasil a pena de 4 anos e no estrangeiro a pena de 3, ambas transitadas em julgado. Depois de ter cumprido 2 anos de pena no estrangeiro, o acusado foge e é capturado no Brasil. Aqui cumprirá mais. Então vejam vocês, a pena no Brasil foi de 4, no estrangeiro ele cumpriu 2. Aliás, no estrangeiro foi de 3. Só que ele já cumpriu 2. Aí quando ele foge e vem para o Brasil, ele teria que cumprir os 2 restantes, para dar 4 da pena fixada aqui no Brasil, ou apenas 1, para dar os 3 que foram fixados no estrangeiro. Aí a gente socorre do artigo 8º do Código de Processo Penal, que fala que se as penas forem idênticas, será computada; se forem diferentes, a pena será
atenuada. Então, se foram iguais e deve ser computada, se ele cumpriu 2 de 4, faltam mais 2, a assertiva correta, a letra C. E aí aqui o artigo 8º, né, que eu trouxe para vocês. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Pessoal, agora, eu deixei expresso isso daqui na nossa aula da de segunda-feira, que quando você vai estudar essa hipótese de pena cumprida no estrangeiro, você tem que fazer basicamente 3 leituras. Uma leitura legal, uma leitura da doutrina e uma leitura da jurisprudência. E é exatamente isso que a gente já falou em outras questões, né, uma questão anterior aqui, que eu falei sobre o fato do STF ter promovido um controle de convencionalidade. Então você tem aquela leitura legal, né, estritamente gramatical ali do artigo 8º, depois você tem que saber o que que a doutrina tradicional diz, falando que, em regra, considerava-se o artigo 8º como uma exceção ao princípio da vedação do bis in idem. E vem o STF e fala, não, não é bem assim não. Por preceitos convencionais, até mesmo a jurisprudência da Corte Internacional de Direitos Humanos, não pode haver de novo esse processamento, né. Se aquele indivíduo sofreu uma pena e foi processado no exterior, ele não pode sofrer nova pena ou ser processado novamente aqui no Brasil, afinal de contas nós primamos pela vedação do bis in idem, inclusive em âmbito internacional. Beleza? Vamos seguindo aqui a nossa última questão de número 10, caiu no concurso para cartório do TJ do Amazonas, em 2023. Acerca das disposições da parte geral do Código Penal, assinale a opção correta. Letra A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Isso aí, pessoal, a gente vai ver na nossa aula sobre causalidade. Deixando os fatos anteriores de serem imputados a quem os praticou. Nós vamos ver na aula, pessoal, que essa assertiva ela só está errada nessa segunda parte. Por quê? Porque o indivíduo ele vai responder por aquilo que de fato causou, né? Ele não vai responder pelos fatos que os fatos posteriores, quando por si só não originou, né, não causou aquilo lá, mas ele de fato vai responder pelo que já foi praticado. É aquele exemplo clássico, só para adiantar um pouco para vocês, é aquele exemplo clássico daquele indivíduo que dá um tiro no outro, ele é socorrido numa ambulância e a ambulância tem um acidente no caminho do hospital e aquele cara morre, né? Aí a questão é saber se aquela com causa relativamente independente por si só causou o resultado ou não. Mas a gente sabe que até aquele momento, até o momento do disparo, a gente responde por aqueles atos, né. E então a assertiva fica errada justamente por isso. Letra B, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, independente de onde produziu ou deveria produzir esse resultado. Assertiva errada justamente porque quando a gente fala de local do crime, a gente tem que pensar na teoria da ubiquidade. É local do crime tanto aquele em que ocorreu a ação ou omissão, quanto aquele onde produziu ou deveria se produzir os resultados, né. Letra C, para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontre, até aí tudo bem? Bem como, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Beleza, assertiva correta. E a letra D, não é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves estrangeiras de propriedade privada quando é imposto território nacional. A gente sabe não, que é de fato aplicado a lei brasileira, porque as embarcações e aeronaves elas são estrangeiras e estão em porto, em território nacional, né? Porto ou pouso, né, território nacional. Aí é o caso de aplicação. Então, a alternativa correta é a letra C, beleza? Pessoal, então mais uma vez nós chegamos aqui ao fim da nossa aula de resolução de questão. Vocês veem que são aulas rápidas, são aulas dinâmicas, que a gente não para muito, a gente não dá muito tempo nem para vocês respirarem. Mas a verdade é que essa é uma das facilidades das aulas online. Por quê? Porque você que está assistindo aí, você pode pausar, você pode voltar se ficou alguma coisa por entender. Você tem a facilidade de me mandar qualquer mensagem, qualquer e-mail, seja mensagem no Instagram, seja mensagem aqui nos comentários, enfim, onde quer que você queira, para poder tirar as suas dúvidas. Então, é uma facilidade que a gente tem que aproveitar. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, pessoal, hoje, é a seguinte: cada vez mais eu fico surpreso por ver a quantidade de conteúdo, a quantidade
de pessoas boas que estão na internet colocando conteúdos relevantíssimos para qualquer área, para qualquer projeto, e no nosso caso específico para concurso público, e às vezes não estão sendo aproveitados. Não estou aqui querendo dizer que o meu conteúdo ele é muito bom, ou que vai te servir muito, que você tem que assistir, que você, se você não assistir, você não vai passar. Não, não é isso, né? A verdade, pessoal, é que em um determinado nível de aula, em um determinado nível de transmissão de conteúdo, acaba que você não tem muito ganho ou perda, por assim dizer, de um professor para outro. Aí o que vai mandar mesmo é a questão da identificação. E a verdade é que nem todo mundo se identifica comigo, né, e nem todo mundo precisa se identificar comigo. Às vezes vocês vão se identificar com outro estilo de aula, com outro estilo de professor, um que fala mais pausadamente, um que às vezes fala até mais rápido, eu já acho que eu falo rápido demais, né, um que canta musiquinha, um que faz encenação, um que faz gracinha, enfim. E aí é onde você vai ter a identificação. O que eu quero dizer com para vocês, pessoal, com isso aqui, é o seguinte: olha, busquem pessoas que vocês se identifiquem. Busquem pessoas que vocês olham, tenham uma certa empatia e consigam de fato assimilar o conteúdo. E vejam que esses conteúdos têm muitos conteúdos disponibilizados gratuitamente na internet, e basta vocês quererem aprender, quererem ir atrás e terem vontade, né? A verdade é que uma pesquisa recente, o pessoal constatou que 90 por cento ou mais da internet ela é utilizada para fins meramente recreativos e não para fins educacionais, por assim dizer, ou de desenvolvimento, ou de crescimento pessoal. Então, pessoal, a gente está tendo, na verdade, uma Ferrari para poder andar na roça, né? Para poder andar em estrada de terra, a verdade é essa. Então, busquem mais conteúdos como esse, se você não se identificou eventualmente com a forma como eu explico, com a forma como eu falo, enfim, tá tudo bem, eu também já fui aluno, já tive do lado aí de vocês, eu sei como é, eu sei como às vezes a gente tem que assistir uma aula que a gente não identifica muito com o professor, só que no meu tempo, né, há 12, 13 anos atrás, muitas vezes eu não tinha essa possibilidade, porque era só aquele professor ou era só aquele cursinho que eu tinha disponível. Então hoje você tem uma infinidade de materiais, você tem uma infinidade de professores, uma infinidade de pessoas boas que estão colocando conteúdos totalmente gratuitos na internet. Então busquem esses conteúdos, busquem se aperfeiçoarem nesse sentido, e com certeza vocês têm a crescer, vocês têm a evoluir, e com certeza nós encontraremos aí nos futuros exercícios das profissões, seja delegado, seja promotor, seja juiz, enfim, nas carreiras jurídicas, tá certo? Então, mais uma vez, eu deixo aqui o meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Esse material vai ficar disponibilizado para vocês fazerem o download, para vocês guardarem para futuras revisões, principalmente revisões de véspera, tá? E se você ainda não se inscreveu no canal e não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhuma aula, para você acompanhar as nossas aulas de direito penal todas segundas-feiras, às sextas-feiras nós colocamos essas aulas de resolução de exercício e aos poucos, né, nós vamos vencendo aí todo o conteúdo do direito penal, pelo menos parte geral, e eu tenho absoluta certeza que vai acrescentar de alguma forma para vocês, tá certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.